Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético. Neste vídeo nós vamos falar sobre petróleo, mas não só isso, nós vamos falar sobre análise intermercado. Vamos ver o que é isso? A gente se vê logo depois da vinheta. Agora que a vinheta acabou, eu espero que você já esteja inscrito no canal, já tenha acionado o sininho, feito todas aquelas coisas aí que a gente sempre pede para fazer e já vai pensando aí no que você vai deixar nos comentários. Então, quero começar falando sobre a tal análise intermercado. Então, uma análise intermercado é quando você faz um estudo de diferentes classes de ativos que se influenciam mutuamente. Então, a gente sabe que o mercado financeiro, em especial o lado investimentos do mercado financeiro, é extremamente competitivo. Como se diz por aí, é um jogo de soma zero, não tem como todo mundo ganhar, alguns ganham, outros perdem. Então, os agentes econômicos, os investidores, os traders, dê o nome que você quiser, eles estão buscando qualquer vantagem, qualquer pequena vantagem é aproveitada. E uma das vantagens que muitos procuram obter é por meio dessa análise intermercados. Então vai se buscar informação em outro mercado para ter insights, para ter alguma percepção sobre o mercado que efetivamente está sendo operado. Então, fazendo as devidas ressalvas, eu, como um analista profissional e responsável pelas carteiras quantitativas lá da CDI, Carteira do Investidor, fica o convite para você conhecer, não faço análise intermercado. Isso por quê? Porque as carteiras de lá, elas seguem modelos sistemáticos. Esses modelos não pressupõem o uso desse tipo de análise. Então, a análise de cada ativo é limitada às informações do próprio ativo. E essas carteiras já foram testadas, retestadas e chegamos lá na CDI à conclusão de que elas vão ficar do jeito que estão porque estão atendendo às expectativas. Então eu não faço análise intermercado, não é uma coisa assim absolutamente necessária de fazer, a gente consegue obter vantagem, né? A gente consegue obter o proverbial alfa sem usar isso, porém, eu, pessoalmente, de uma maneira mais informal, faço bastante análise intermercado, inclusive aqui no canal. E uma das análises intermercados que eu faço com mais frequência, que é das minhas preferidas, é a análise intermercado entre taxa de juros e bolsa. Então, cada vez que eu estou falando dos juros, da curva de juros que está assim, que a curva está normal, está invertida, etc e tal, e dos possíveis efeitos disso na Bolsa de Valores, eu estou fazendo uma análise intermercado. E a gente pode fazer muitos tipos de análise intermercado. Juros e Bolsa é um clássico. Um outro clássico é dólar e commodities. Isso porque as commodities praticamente todas elas, nos mercados organizados maiores do mundo, são cotadas em dólares. E, inclusive, essa questão commodities e dólar, ela afeta o petróleo, que a gente vai falar nesse vídeo, que é uma commodity energética. Temos aí alguns outros casos de análise intermercado, né, como commodities agrícolas e empresas de alimentos, processadoras de alimentos. Então, muitas vezes a gente vai olhar um outro mercado, uma outra classe de ativos. No caso de commodities, normalmente a gente vai olhar mercados futuros, que são os mercados transacionados em bolsa. Tem commodities que são negociados à vista também em bolsa, mas tipicamente quando se fala commodities no mercado financeiro, está se falando em mercados futuros, o mesmo para o petróleo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E como o objeto do vídeo aqui é o petróleo, eu quero já fazer um disclaimer aqui, dar aquele aviso que eu vou me limitar a falar do petróleo como ativo financeiro. Eu vou falar uma ou outra coisinha do petróleo aqui, que são coisas assim de conhecimento amplo, tá? Que pessoas curiosas provavelmente já sabem, pesquisam por aí, mas eu estou dizendo isso para avisar
Para aquele pessoal que às vezes vem no vídeo, né? Às vezes tem um sujeito assim que é um químico, que é um geofísico aí, que trabalha em alguma petroleira e vai ver assim, porra, mas esse cara não entende nada de petróleo. Sim, eu não entendo nada de petróleo, tá? Então, por isso que eu vou me limitar a falar do petróleo como instrumento financeiro, tá? Eu posso aqui falar uma outra coisinha técnica do petróleo, mas fazendo a devida ressalva que não é minha área de expertise, tá? Então, qualquer comentário aí ou correção que quiserem fazer aí na área de comentários, fiquem absolutamente à vontade. Mas antes que alguém venha dizer o óbvio, eu já estou dizendo o óbvio para vocês. Eu não sou um especialista em petróleo, tá? Petróleo, o objeto ali. Por que o petróleo ele é tão importante para o Brasil, para a Bolsa Brasileira, e por que uma análise intermercado, olhando o mercado de petróleos, pode nos trazer insights interessantes? Então, em primeiro lugar, o Brasil é um país importador de petróleo. O Brasil tem sua produção de petróleo que vem crescendo, né, é relevante, mas continua sendo um país importador de petróleo. O petróleo e derivados de petróleo em geral constitui o segundo item, né, o segundo item mais representativo nas importações brasileiras, atrás apenas dos fertilizantes. Então, qualquer coisa que aconteça no mercado mundial de petróleo, e o mercado mundial de petróleo é muito interligado e muito sensível, afeta a economia brasileira. Um outro fator é o dólar. Tá? Então, os mercados de petróleo mundiais, eles funcionam em dólar. Então, coisas que afetam o dólar também afetam o petróleo e, consequentemente, afetam países que são dependentes do petróleo ou no sentido, né, de dependência de importação ou mesmo de exportação, são exportadores do petróleo e dependem de vender para os outros, e da dependência do dólar. Então, quando o dólar se valoriza, isso leva também o petróleo a ficar mais caro para outros países, principalmente países em desenvolvimento. É o caso nosso aqui. Então, petróleo tem muito efeito na economia brasileira. E falando especificamente da Bolsa Brasileira, nós temos a Petrobras. Então, a Petrobras é uma empresa com muito peso na Bolsa Brasileira. Hoje, nesse atual momento, ela é a segunda empresa em volume de negociação na Bolsa, quer dizer, ela está ali atrás da Vale, ela já foi a primeira por bastante tempo, e no mercado de derivativos, em particular no mercado de opções, ela é a empresa com maior movimentação de contrato de opções. No caso das calls, opções de compra, ela é líder absoluta. No caso das puts, opção de venda, ela está ali entre as primeiras, não é a primeirona, mas juntando tudo, ela é a primeirona, é a mais importante do mercado de opções. E fora isso, tem as empresas de menor porte aqui no Brasil, que o pessoal chama popularmente de Junior Oil, né, as petroleiras Júnior, e aí a gente coloca aí Enalta, Prio, 3R, que são empresas que vêm também ganhando relevância, né, vão ganhando volume no mercado brasileiro. Então, a Bolsa Brasileira tem um peso um pouco desproporcional do petróleo. Então, quando a gente vai olhar petróleo, a gente consegue muitas vezes ter alguns insights importantes do que vai acontecer na Bolsa Brasileira, principalmente no curto prazo, porque os mercados futuros de petróleo, ou pelo menos aqueles mercados que são mais relevantes para nós, eles funcionam praticamente 24 horas por dia. Eles param ali aproximadamente 2 horas por dia, mas aí nós vamos comentar um pouquinho mais aqui sobre como que funciona, óbvio que de uma forma mais sintética, tá? Não vamos entrar aqui em grandes profundidades aqui. A referência de petróleo para o mercado financeiro, ela está apoiada nos mercados futuros de petróleo e, em particular, em 2 tipos de contrato que, por sua vez, fazem referência a 2 tipos diferentes de petróleo. Então, tem o petróleo chamado Brent e o petróleo chamado WTI. Muitas pessoas que acompanham conteúdos do mercado financeiro já pelo menos ouviram falar. Então, vê num portal e fala, o petróleo Brent subiu tanto, tanto, tanto. E o que significa isso? Quer dizer, vamos agora tentar colocar aqui um pouco de clareza nessas coisas. Nós temos 3 referências no mercado financeiro de instrumentos financeiros baseados em petróleo, ou petróleo mesmo, negociado no mercado financeiro,
mundiais, sendo que uma é o óleo Brent, a outra é o tal WTI e a outra é o óleo cru de Dubai, do mercado de Dubai, mas esse é menorzinho, ele acaba tendo menos significância, então a gente se concentra no óleo Brent e no óleo WTI. Então vamos começar pelo óleo Brent. O óleo Brent, ele é o petróleo que vem do Mar do Norte. Então, né, dando aqui um pouco das origens, aí da onde vem o nome, né? Brent é o nome de um pássaro, é uma espécie de ganso. E isso porque quando começou a exploração de petróleo no Mar do Norte, a Shell, que é a empresa dominante ali naquela região, batizava os campos de petróleo com o nome de pássaro, um dos campos virou Brent, então se tornou uma referência, esse campo fica ali no meio do mar, mais ou menos entre a Escócia e a Noruega, e se tornou uma referência de preços para boa parte do mundo. Hoje, aproximadamente 60% do mercado de petróleo do mundo usa o petróleo Brent como referência. Então, quais são as características do petróleo Brent? A primeira coisa é que hoje o que se chama de petróleo Brent não é mais o petróleo Brent, é uma mistura de vários óleos de campos diferentes ali do Mar do Norte, até porque a coisa de poucos anos aí cessou a extração de óleo do campo de Brent. Então, provavelmente se esgotou ali. Então, hoje aquilo que se chama de óleo Brent é uma misturaiada ali de vários óleos do Mar do Norte e que usa-se aquilo como referência de preços. O óleo Brent ele é a referência de preços para a maior parte dos mercados e a gente pode dizer assim, grosso modo, os mercados fora dos Estados Unidos, então os mercados da Europa, da Ásia, do próprio Oriente Médio, então o petróleo do Oriente Médio usa o óleo Brent como referência, e o óleo Brent ele tem algumas características interessantes que fazem com que ele seja uma referência boa. Primeiro é que ele é considerado um óleo leve, tá? De baixa densidade, então isso é valorizado no mercado, né, para se usar o óleo para fazer gasolina, né, coisas mais leves aí, mais, né, não é para fazer asfalto, esse tipo de coisa, e com baixo teor de enxofre. Então é um óleo considerado desejável no mercado, principalmente para a indústria de combustíveis. Outras coisas que tornam o óleo Brent notável, ou o óleo do Mar do Norte, é que ele está numa região que, guardadas as devidas proporções, é geopoliticamente estável. Quer dizer, lá não costuma sair muita confusão, diferentemente do Oriente Médio e outras regiões aí produtoras de petróleo, e tem questões logísticas também. Então é relativamente barato mover o óleo do Mar do Norte, se faz isso por via marítima, tá? Então a infraestrutura é mais tranquila, então tem uma série de razões aí que torna o óleo do Mar do Norte, assim, de fato, a referência. Os contratos futuros do óleo Brent são negociados em algumas bolsas do mundo, sendo a principal, a mais conhecida, a ICE, a Intercontinental Exchange, que é uma bolsa americana, a sede está nos Estados Unidos, mas é uma plataforma mundial. E os contratos futuros, eles então são negociados em dólar, eles têm um tamanho padronizado de 1.000 barris de petróleo, têm vencimentos todos os meses e para aqueles que eventualmente querem se aventurar aí com pouco dinheiro ou com menos dinheiro, tem as versões mini contrato também lá fora. E o outro óleo, que é o óleo americano WTI, é uma sigla que significa West Texas Intermediate. Então, é um óleo que vem ali da região do Texas e outros estados próximos, então ele vem dos Estados Unidos, ele é usado muito como referência no mercado americano. Ele é considerado um óleo mais leve, ligeiramente mais leve e com menor teor de enxofre do que o óleo Brent, então ele teoricamente é mais desejável, só que ele é um óleo mais difícil de movimentar, porque ele está no chão, né? Então ele precisa sair dali, ele está preso ali no solo americano, né? Então se torna um pouco mais difícil a movimentação. Hoje, o óleo Brent ele tem um preço um pouco mais caro, né? Um pouco mais alto do que o óleo WTI. Então no momento que eu estou fazendo essa gravação, o óleo Brent, que aliás tem o ticker, né, o código B, é a letra B,
está com preço aqui na faixa de um pouco menos de $88 o barril. E uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção, esse gráfico que eu estou mostrando é um gráfico que vem de uma plataforma gratuita na internet. No caso é o TradingView. Então, e tem várias, né? Então a pessoa que quer acompanhar o mercado de óleo para ter algum insight sobre o mercado brasileiro, pode buscar essa plataforma, outra. Tem as plataformas de Forex, por exemplo, que muitas delas têm o óleo no formato de CFD, né, que são os famosos contratos por diferença. Então tem muito lugar onde a gente pode encontrar gratuitamente as informações gráficas do óleo. Então o que a gente está vendo aqui é o Brent na plataforma TradingView, na versão gratuita, e aqui a gente vê o WTI, cujo código é CL, né, o ticker dele é CL, que está aqui um pouco mais barato, aqui um pouquinho menos de $83 no momento que eu estou fazendo essa gravação. Essa diferença de preço entre os dois é chamada de spread, né? O spread entre o WTI e o Brent, ele é um spread muito operado por aí, tem bastante gente que faz a arbitragem desses spreads com os contratos futuros, e ocasionalmente eles se alternam de posição. Nesses últimos anos aí, o Brent está mais valorizado do que o WTI. Em outros momentos do passado já esteve invertido. Tá? Eles costumam aí manter um spread mais ou menos estável por alguns períodos de tempo. O óleo WTI, ou melhor, os contratos futuros do WTI, eles são negociados em particular na IMEX, que é a Bolsa de Mercadoria de Nova York. E eu falo em particular porque esses contratos às vezes são negociados em outros lugares, em outras bolsas e outras plataformas, e também em outros formatos. Então no formato de CFD, no formato de derivativo de balcão. Então às vezes a gente acha por aí umas coisas um pouco diferentes. Mas os mercados principais são então a ICE para o Brent e a NYMEX, né, Bolsa de Mercadorias de Nova York, para o WTI. E as características assim são bastante similares, tá? Então é um contrato também com valor ali de 1.000 barris, também denominado em dólar, também com vencimentos mensais e também com mini contratos para aqueles que querem operar. Então, nas bolsas americanas, e tanto a ICE quanto a NYMEX não fogem à regra, nos mercados de commodities, o padrão é o mercado funcionar durante um pouquinho mais de 22 horas por dia. Ele faz ali uma pausa ali no final do dia, mas na prática é como se ele funcionasse 24 horas. Então é bastante interessante para aquele que quer fazer análise intermercado, principalmente para fazer operações de curto prazo, ver como que o petróleo vem se comportando na madrugada, porque ele pode trazer pistas aqui sobre o que vai acontecer no Brasil. A correlação do petróleo com a Bolsa Brasileira, ela é grande, ela é bastante razoável por conta do grande peso da Petrobras. Mas é importante chamar a atenção que essa correlação não é perfeita, muitas vezes ela falha, e lembrar também que a Petrobras em particular é uma empresa que ela não é só dependente da commodity petróleo. Ela é dependente de outros fatores e são fatores difíceis de controlar e difíceis de antecipar. Então, lembrando que a Petrobras é uma empresa de capital misto, ocasionalmente sofre aí com a mão pesada do governo, sofre interferência do governo. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos vivendo uma dessas situações aí em que a Petrobras está sofrendo, ela está apanhando no mercado por conta de declarações aí do governo, né, que dá a entender de que vão fazer alguma coisa estranha ali na Petrobras. Então, em circunstâncias normais, a Petrobras tem uma grande correlação com o mercado de petróleo, mercado internacional, e por sua vez a Bolsa como um todo acaba tendo uma razoável correlação com a Petrobras por conta do peso dela, tanto no mercado à vista de ações, quanto no mercado de derivativos. Então, para quem quer aí se aventurar nas análises intermercados, voltados para o mercado brasileiro, olhar os mercados de petróleo pode ser um caminho interessante para começar. Então, lembrando que o petróleo, como instrumento financeiro, ele
está representado principalmente por esses dois contratos futuros, o B, letrinha B do Brent, e o CL, que representa o WTI. Para a gente concluir o vídeo falando do petróleo também, né, já que acaba tendo uma influência tão grande no Brasil como um todo e na Bolsa Brasileira em particular, são fatores que afetam bastante o preço do petróleo. Então, o primeiro fator, que é o mais óbvio de todos, é a oferta e demanda. Tá, o mundo ainda é um grande consumidor de petróleo e frequentemente eventos aí acontecem que causam algum tipo de desequilíbrio de oferta e demanda. Então, por exemplo, os países da OPEC, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, vai lá e resolve cortar a produção para aumentar os preços artificialmente, então aí gera um choque de oferta. Aí vai lá os Estados Unidos e começa a explorar óleo de xisto, né? Começa a fazer o fracking ali, né? Então isso acaba resolvendo o problema de oferta do lado deles. Então tem uma série de coisas aí, né? Essa disputa de oferta e demanda que influencia muito no preço do petróleo. Tem as questões geopolíticas, tá? Então isso é uma coisa muito importante, né? Porque essas tensões geopolíticas podem causar disrupção nas cadeias de extração e distribuição de petróleo, atrapalha bastante os países aí. O dólar, tá? E uma coisa assim que está muito distante ainda, que a gente não consegue ver com muita clareza, mas em algum momento vai ter impactos maiores no mercado de petróleo, são as energias renováveis. Ainda o mundo está muito dependente dos combustíveis fósseis, mas é uma coisa com tendência aí para acabar em algum momento e que certamente vai refletir no mercado de petróleo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que, quem sabe, você se interessa aí pelas análises intermercado e, de novo, a análise petróleo com Bolsa Brasileira é um bom caminho para começar, né? É uma coisa até um pouco intuitiva. Não se esqueça de deixar aí nos comentários aquilo que você achou, sua sugestão de temas para próximos vídeos e a gente se vê então num próximo vídeo aqui no canal O Investidor Cético.